que agora vai dar certo. Sempre dá certo na segunda. Na verdade, nunca aconteceu de não dar certo na primeira, mas vamos torcer para agora dar certo. Pessoal, como vocês já sabem, aqui nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina dos campeões. E hoje a gente vai falar com a Nathalie Gudayol. Ela é neuropsicóloga e ela vai explicar um pouquinho, contar um pouquinho sobre a rotina dela. E aqui eu quero conversar aqui um pouquinho com ela para saber como é que tá a rotina dela, como a gente vai fazer com que as coisas funcionem aí para a rotina dela. Vamos ver se vai aqui. A Nathalie já entrou, será? Deixa eu ver se ela entrou. Eu não vi se ela entrou. Deixa eu ver se vai. Vamos tentar dessa maneira. Obrigado. Boa noite, né, pessoal? Boa noite. Deu certo. Ó, deixa eu colocar mais pra trás aqui. Tudo bom, Nathalie? Você. Boa noite. Obrigada, viu, pelo convite, de verdade. Muito feliz. Obrigado. Eu que agradeço, Nathalie. Primeiro, eu quero te apresentar, Nathalie. Quer dizer, na verdade, eu quero que você se apresente e conte um pouquinho quem você é. Acho que a maior parte das pessoas já te conhece, mas quero que você se apresente, converse um pouquinho e a gente vai entender um pouquinho sobre sua rotina. Mas, primeiramente, se apresente. Obrigado pelo convite. Pelo convite, não, por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Estou bem feliz de estar aqui. Eu espero que, de algum jeito, consiga contribuir aí com alguém ou com todo mundo, de alguma forma. Meu nome é Nathalie, eu sou neuropsicóloga. Atualmente, eu trabalho mais com avaliação neuropsicológica, mas eu sou formada em psicologia, né? A minha pós-graduação é em neuro, então durante muito tempo eu fiz a psicoterapia tradicional, que todo mundo conhece, enfim. Hoje eu trabalho mais com a reabilitação de pacientes que passaram por neurocirurgia, por alguma razão, e aí é como se fosse um trabalho de um fisioterapeuta, num pós-cirúrgico, mas nesse caso no cérebro. Então, a gente reabilita a cognição do paciente que sofreu algum tipo de lesão, algum trauma, alguma coisa. E, além disso, eu trabalho com avaliação pré- e pós-cirúrgica e para diagnóstico. Então, essa hoje é a minha rotina de trabalho. Que bacana. Feliz. Nathalie, acho que o pessoal nem sabe, né, direito o que um neuropsicólogo faz. Muitas vezes eu já fui encaminhado para uma neuropsicóloga, então acho que as pessoas mal sabem, né, o que o neuropsicólogo faz. Muitas das vezes acham que é só a questão do diagnóstico. Lembra que eu também comentei com você que eu achava também que o neuropsicólogo fazia só avaliações de... Né, hoje a gente tem muito IDH, até ansiedade, depressão e afins. Mas acho que você já falou algumas vezes que essas são as pessoas que menos te procuram, talvez, né? Mais encaminhamento, né, que elas têm. O TDAH tem sido bem alto esse índice, então, na verdade, existe sim bastante procura por conta do diagnóstico, né? Pessoas que procuram para saber se tem um diagnóstico, são duas áreas diferentes. Então, nem todo o neuropsicólogo trabalha com reabilitação neuropsicológica, mas alguns sim. Eu quis fazer porque eu achava que era importante quando eu desse um diagnóstico que eu tivesse um caminho para mostrar para esse paciente e não ficasse uma coisa assim, ó, você tem isso e tchau. Sabe assim? Que eu tivesse depois alguma coisa para oferecer, que, sei lá, de alguma forma eu pudesse acolher aquela demanda que eu tivesse competência para isso. Então, eu fui atrás da reabilitação por conta disso. A neurocirurgia não foi algo que aconteceu. Não foi algo que eu busquei, eu entrei na pós-graduação pensando que eu ia fazer isso, trabalhar com criança, com problema de aprendizagem, que era, na verdade, a demanda do consultório, assim, né? Era o que tinha. Então, eu fui para esse universo. Só que eu entrei no estágio, era sorteio, e eu caí na neurocirurgia. E aí, eu acabei conhecendo uma neurocirurgiã, e ela me chamou para ficar na equipe dela, e aí ela me apresentou para uma outra neurocirurgiã, e assim a gente foi indo. E eu acabei entrando nesse mundo e hoje eu faço mais parte desse universo por conta da reabilitação. Então, hoje eu trabalho mais com a reabilitação desses pacientes. Apesar de também entender e conseguir fazer, por exemplo, atenção, a parte do TDAH, mas a maioria das vezes eu acabo reabilitando pacientes que passaram por cirurgia mesmo. Entendi. Neurológica. É complexo, hein, Nathalie? É um pouco complexo, né? Mas vamos lá. Eu queria entender um pouquinho, né, a respeito desse seu trabalho, obviamente. Aí eu acho que final do ano passado você tirou férias e tudo mais.
Explica um pouquinho para o pessoal a respeito de como você faz na sua rotina para justamente você ter uns preparativos para você entrar no seu trabalho. Você segue, eu imagino que conhecendo assim um pouco, né, das pessoas, imagino e também por isso que eu te convidei, para entender um pouquinho o quanto que você gosta e mantém sua rotina de vida, assim, na questão geral, até chegar no horário do seu trabalho. Eu sou meio chata, tá? Então, eu acho que é até um defeito, assim, porque era uma coisa que o pessoal reclamava da minha família, né? Quando eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, enfim, porque eu sou bem metódica. Então, eu não tenho problema em seguir rotina, pelo contrário, eu tendo mais a, tipo, um autista, assim, não gosto que as coisas saiam da rotina. Eu gosto das coisas certinhas, é lógico que hoje eu aprendi a ser mais flexível e tudo, mas eu mantenho a rotina bem certinha. E aí, você quer que eu fale o que eu faço antes, até que eu venha trabalhar? Me conta um pouquinho o que você faz desde que você acorda, como você já tem seus... Provavelmente, né? Pelo que a gente já tocou umas figurinhas ali. Como você faz no início da sua manhã, assim, desde que você acorda, e o que você gosta de fazer, ou na verdade o que você tem feito, né? Na verdade, não o Tá. que você às vezes não gosta, né? Mas é o que a gente faz. Eu tenho uma técnica para não ficar postergando o sono, que é não deixar o celular no quarto. Então, eu não durmo com o celular do lado, porque senão toca o celular, aí você, soneca, não sei o quê. Então, eu coloco o Aham. celular no lugar. Geralmente, tipo, tem uma mesinha assim no escritório. Parece que eu moro no apartamento, mas não é. Tem uma mesinha aqui que é o meu escritório, que é um pedacinho da minha sala, e eu deixo lá na tomada. Então, quando eu levanto, eu preciso, ele toca, eu preciso levantar para parar o celular. Então, eu já levantei. Como eu já levantei, eu já vou e já, tipo, escovo o dente, não sei o quê, e aí eu já deixei a minha roupa de treino separado. Então, eu coloco a roupa de treino, aí eu entro no banheiro, escovo o dente, tipo, me arrumo para sair. Aí eu vou e encho minha garrafinha de água, pego meu fone, minha chave de casa, e aí eu desço, eu treino no prédio, eu acordo 5 horas, e aí mais ou menos umas 5h20, é mais ou menos o tempo que demora, assim, para eu me trocar, não sei o quê, tudo. Eu arrumo a cama antes de sair, dobro o pijama, né? E aí eu desço, então eu chego mais ou menos umas 5h30 na academia. Não tem ninguém, é bem tranquilo. Tá bom. E eu faço, tipo, 800 coisas juntas. Então eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é como funciona pra mim. Quando eu treino, eu estudo sempre. Tipo, eu, sei- Enquanto você tá treinando? é, Aham. eu faço pós agora, estou fazendo pós em neurociência, então eu assisto aula da pós, ou eu assisto aula do RD, ou eu assisto podcast que alguma coisa eu estudo. E aí eu coloco uma aula mesmo, de vez em quando eu repito, se for uma aula muito complexa, que nem estava assistindo uma aula de cognição quântica e tinha várias questões assim bem complexas, e aí eu acabei assistindo 2 vezes. Então eu assisti ela na terça e na quarta, ontem e hoje, para conseguir entender melhor. Mas eu fico lá assistindo. Aí se tem uma coisa que é muito importante, eu anoto no bloco de notas. Algo que eu não posso Entendi. esquecer, assim, tipo, tem uma pesquisa X que eu achei interessante que eu quero olhar, então eu anoto. Na hora que eu tô assistindo a aula, eu penso nos stories que eu vou fazer no dia, porque eu preciso gravar. Tá certo. Então, eu tipo, penso alguma coisa, eu tento fazer alguma reflexão de alguma coisa que eu aprendi, que seja uma novidade e que tenha alguma relação com, sei lá, com a minha vida, com a minha rotina, algo que eu posso falar. E Uhum. aí eu faço isso. Então, eu tô treinando, tô estudando e tô, tipo, começando a planejar já meu dia. Aí eu treino, mais ou menos uns 45 minutos por aí, o tempo, depois eu faço abdominal, aí eu sempre gosto de fazer tipo um pouquinho de aeróbico depois, então dá mais ou menos 1 hora. Aí, umas 6h30, eu subo, aí eu vou tomar banho. Na academia eu tomo água, 1 litro eu me obrigo. Tá certo. A água de jejum, agora tô tomando vinagre de maçã, então eu tô misturando isso na É uma água, delícia, né? muito bom. Assim, o café da manhã é maravilhoso, mas acostuma Aham. e a gente vai. E aí depois eu chego, eu tomo banho.
Quando eu já deixei minha roupa separada à noite, então eu sei exatamente o que eu vou vestir, o sapato, o brinco, tudo. Eu deixo tudo certinho. E aí eu só coloco essa roupa em cima da minha cama, e aí eu vou tomar banho, depois me troco, aí eu, na hora que eu tô me maquiando, me arrumando para trabalhar, eu também fico estudando. Então eu tô sempre estudando alguma coisa. Então eu faço uma segunda aula ou eu assisto alguma coisa, eu vou, tipo, porque demora muito para se maquiar, então para não ficar, tipo, perdendo tempo, Aham. até secar o cabelo, demora umas 2 horas para me arrumar assim no processo completo, tipo, entre tomar banho até a hora de sair. Então eu tenho 2 horas que eu posso usar para estudar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então eu faço isso. Dou uma Uhum. atualizada, vejo um pouco de notícia, tento não ficar fazendo muito isso, porque é uma coisa que me deixa bem, tipo, não fazer outra coisa. Eu Aham. começo a ver política, coisa de economia, coisa, e aí eu não consigo sair desse mundo, desse universo, então eu, tipo, esse ano eu não ia fazer. Porque eu poderia, tipo, usar o tempo para assistir uma aula. Aí eu tô lá, tipo, vendo coisa de política, que lei, que não sei o quê, e sei lá. E aí, hoje em dia, eu tenho me policiado um pouco, mas eu confesso que alguns dias eu ainda vejo bastante coisa nesse sentido. Aí eu tomo café, então eu tenho tentado comer todos os dias abacate. Não gosto muito, mas ok, eu tô comendo. Ou então tô comendo banana, e às vezes eu tô tomando whey. Então, às vezes eu como fruta com aveia e às vezes eu tomo whey, depende do dia. Mas eu já deixo pronto também. Então, tipo, se for whey, não, né? Que já tá pronto. Mas se for, tipo, fruta, eu já deixei, tipo, separado à noite. Eu meio que já deixo as minhas coisas arrumadas, assim. Aí eu arrumo, tipo, minha marmita e venho trabalhar. A minha comida já tá pronta. Eu só ponho as coisas também, porque eu já deixo tudo certinho. No domingo eu faço as comidas e deixo pronto. Então eu já deixo, tipo, várias coisas prontas e aí eu só tenho que fazer a proteína no dia. Então eu só vou comer peixe ou frango. E aí é só colocar na air fryer e fazer no dia. Então é bem, bem tranquilo, assim. Mas a parte do legume eu já tenho tudo pronto, porque eu já fiz tudo no final de semana, já deixei congelado. E aí eu só preciso pegar alguma coisa, ver o que eu vou comer no dia e trazer. E aí quando eu chego aqui no consultório, eu organizo as coisas, tipo, sei lá, eu sou metódica nas É coisas. próxima a distância? É Da verdade. tua casa até. Eu trabalho, dá 8 minutos de carro da minha casa para o consultório. Ah, É pertinho. bem perto. E eu ajeito as coisas, eu gosto de todas as coisas exatamente no mesmo lugar. Não sei o quê. Pô, eu sou muito chato com esses negócios assim de organização, de então, sei lá, tipo, se a faxineira veio, aí eu ajeito o abajur, sabe? Você ainda aí atrás. Eu tenho meio toque assim nesses negócios. Aí eu arrumo tudo certinho e aí eu vou gravar os stories. Então a primeira coisa do dia é gravar os stories, porque eu penso que, tipo, eu já fiquei livre dessa obrigação. Aham. E meus pacientes atualmente, eu tenho um roteiro para seguir. Tipo, é diferente de psicoterapia, porque psicoterapia você entra e aí você vê a demanda na hora e tal. Hoje em dia, no processo de avaliação ou de reabilitação, eu tenho, tipo assim, começo, meio e fim. Então, eu já sei Ah, para fazer com o paciente. O máximo que às vezes eu preciso, tipo, é separar um teste, alguma coisa assim. Aí, todos os meus pacientes, eu tenho prontuário de saquinho, assim. Aí eu deixo, tipo, as fichinhas, tenho todos dentro da gaveta, então eu já separo os do dia. Tipo, hoje eu vou atender fulano, ciclano, né, eu já deixo na ordem, tipo, os saquinhos. E às vezes eu prefiro deixar pronto antes, às vezes não dá. Aí um pouquinho antes eu, tipo, vou lá, pego o material, não sei o que tal, se eu precisar fazer alguma coisa. E aí, alguns pacientes são presenciais, outros são online. Eu começo a atender 9 horas e vou até meio-dia. uhum. Depois eu almoço. Aí quando eu Bem, almoço, eu. ainda bem que você almoça. Aí eu Ah, decidi uma coisa, tipo assim, já que eu tô almoçando, então eu vou aproveitar para ver alguma coisa. Daí eu vejo alguma coisa. Tipo, eu nunca fico sem fazer nada, assim, vou comer. Sei lá, eu uhum. vejo aula, eu vejo podcast, eu vejo alguma coisa. Ok. Alguma coisa que eu vou ver. Tipo, um story de alguém que seja da área, de alguma coisa eu vou fazer enquanto, porque eu falo, já que eu tô almoçando, vou aproveitar aqui para fazer alguma coisa. Aí eu como, escovo o dente,
Às vezes, quando dá tempo, assim, eu dou tipo uma relaxadinha de mexer um pouco no celular, alguma coisa, mas geralmente não dá muito tempo, porque com essa história de comer salada, de demora, e aí eu tenho que lavar a louça, não sei o quê. Então, Ah, você geralmente. vai almoçar em casa, você vai almoçar na sua casa. Não, aqui no consultório eu tenho uma copinha. Ah, tá. Entendi, Eu entendi, entendi. almoço aqui, mas eu tipo, deixo tudo lavado, tenho que tirar tudo dos potinhos, não sei que demora um pouco pra lavar a louça. Aí, às vezes, sobra uns 10 minutinhos e tudo, aí eu volto a trabalhar 1 hora. E aí, normalmente, eu trabalho até as 21. Ah, entendi. Então eu tô ocupando sua hora de trabalho. É, Então, eu trabalho geralmente, meu último paciente atendo das 8 às 9. Agora é janeiro, tá tranquilo, então o pessoal tá viajando, tá mais sossegado, porque eu ainda tenho uns pacientes de terapia que eram meus pacientes antes da pós, antes de tudo, então que eu uhum, mantenho o tratamento. Ah, porque quiseram, enfim. com E certeza. pessoas muito legais também. E aí eu mantenho os atendimentos, mas eu tenho bastante paciente que vem às 8. Agora nas férias não, né? Então o pessoal tá viajando e tudo, mas aí eu saio tarde do consultório. Aí quando eu chego em casa eu lavo a roupa ou estendo a roupa, que eu já deixei lavando, lavo a louça. Não tem muita coisa para lavar, porque meu marido trabalha, então, sei lá, é pouca coisinha, assim, é coisinha tranquilinha que eu tenho para fazer e tomar banho e dormir. E aí, antes de dormir, eu sempre oro e eu tento tipo, fazer, uma coisa de lei da atração, assim, sabe? Alguma coisa de lei da Ah, que atração. bom. Tipo assim, ou é uma frase, eu sempre tento fazer alguma coisa. Então, tem umas técnicas que eu vejo, não sei o que, aí eu falo, eu vou começar a fazer isso daqui. Aí eu faço isso e eu me obrigo a ler todos os dias, independente do que seja. Tipo, se tá frio, se tá calor, se eu tô cansada, se eu não tô, se eu fui num casamento, se eu não fui. Ler pra mim é igual escovar o dente. Faz parte da Entendi. minha vida. Então eu leio. Não significa que eu vou ler o capítulo inteiro, porque às vezes não dá. Mas aí eu leio de um subtítulo ao próximo subtítulo e eu nunca não estou lendo. Então eu sempre estou lendo alguma coisa. Então na hora que eu deito, tipo, eu pego o iPad, aí eu coloco na luzinha amarela e aí eu leio até vai dando aquela preguiça, assim, aí quando eu vejo que eu já não tô mais absorvendo muita coisa, eu desligo e vou dormir. E aí eu grifo também, quando tem alguma coisa muito importante para eu olhar no dia seguinte, se for algo assim. Mas eu leio todos os tipos de livro, assim, não necessariamente só coisa de psicologia. Acaba Ah, sendo mais, eu uso mais, mas eu leio bastante coisa aleatória também. era isso que eu ia perguntar. Se era alguma coisa relacionada à psicologia, porque o pessoal acha que a gente só estuda a área que a gente atua, né? Ah, não, Acho eu que. livro. Eu adoro livro de autoajuda, eu adoro. Tipo, autodesenvolvimento. Eu gosto pra caramba. Eu acho que os melhores que eu já li são, mas eu li todos os livros, As Brumas de Avalon, da Rei Arthur e os Cavaleiros da Ah, Tábua Redonda, todos. É, eu já li uns livros de espiritualidade também, sei lá, uns famosinhos, assim, tipo A Cabana, uhum. Testo. Já li vários na área de neurociência, assim, mas eu gosto de umas leituras leves, assim. Eu sou meio. Eu gosto de série idiota. Eu gosto de assistir coisa boba, sabe? Coisinha tipo aguinha com açúcar, assim. Então eu gosto Aham, de livro assim também, porque eu acho que relaxa, com gostosinho certeza. de ler, assim. Mas eu já li uns livros complexos, mas nunca muita coisa de terror, nem nada disso, assim. Esse tipo de leitura de ficção não é muito minha praia. Mas as outras coisas de romance eu gosto. Até porque nem é bom nessa hora, na verdade, você estimular muito seu cérebro, né? O Mas, certo também seria eu não ler nada na área. Eu sei é, disso. é Se quiser verdade. não ler, eu não tenho tempo. Não dá, assim, é muito puxado. E eu trabalho com uma coisa que agora é janeiro, né? Então o pessoal tá de férias, então, tipo, eu tenho um paciente aqui, aí fica um horário livre, então tô aproveitando para fazer mais os lados e tal. Mas quando as coisas estão realmente acontecendo, eu tenho um paciente atrás do outro, e eu tenho um tipo de trabalho que não tem como parar. Porque, como que eu vou falar? Ó, calma, segura sua emoção. Eu vou ali rapidinho no banheiro, mas eu já volto. Daqui a pouco você continua chorando. Fica tranquilo, não tem como. En- Então, Entendi.
tempo, tipo assim, as pessoas, não sei o quê, tipo, não é igual o escritório, que eu posso parar para pagar uma conta. Não posso. Tipo, eu não posso estar aqui no atendimento e falar assim, então, lembrei aqui que eu tenho que pagar meu cartão, só um minutinho, que eu vou pagar agora. Então, é tipo, um atrás do outro, não dá para ler, não dá para fazer. É lógico, algumas pessoas faltam, às vezes desmarca, não sei o quê, mas no geral eu, tipo, sempre tenho uma pessoa atrás da outra, assim. Eu vou atendendo um paciente atrás do outro. Nathalie, estou impressionado. Eu achei que eram menos coisas, né, nessas etapas aí. Então, acho que o pessoal também está um pouco impressionado aí com a quantidade de coisas que... Todo mundo tem 24 horas, né? Então dá para ver que dá para fazer muita coisa em 24 horas, desde que se programe. Tem uma parte que acho que você não falou, mas eu imagino que ocorre. Que é, como você falou, que na manhã seguinte já tem tudo meio que pronto, esquematizado. Então você esquematiza isso. Quando eu chego em casa, antes de tomar banho, eu faço tudo. Então, eu tenho, tipo, uma ordem de fazer as coisas que é igual tomar banho. Tipo, geralmente eu entro e passo shampoo, não sei o quê. Enquanto eu deixo o shampoo lá, eu vou me ensaboando. Tipo, eu tenho a mesma coisa na minha casa. Então, eu chego, tipo, deixo minha bolsa no lugar, aí eu já vou, tipo, ver a coisa, alguma roupa que eu deixei na máquina, e aí eu limpo o cantinho dos cachorrinhos, aí eu lavo a louça, porque como eu limpei o cantinho dos cachorrinhos, já aproveito assim, eu já lavo a mão. Eu já vou lá, já lavo, já lavo a louça que tiver, aí eu já vou pro quarto, aí eu já separo minha roupa. Eu geralmente já pensei o que eu vou vestir. Eu mais ou menos sei, então, tipo, eu não me importo muito, eu acho que tem umas coisas que me ajudam bastante. Assim, eu sou muito prática na minha vida. Então, por exemplo, quando eu morava com a minha mãe, tipo, ela vestia e se desvestia, e aí ela se vestia, e aí ela ia almoçar em casa, e ela trocava de roupa, porque ela falava assim, nossa, eu não tô me sentindo bem com essa roupa. E eu não tenho isso. Eu, tipo, falei, eu vou amanhã, tipo, eu vou colocar essa roupa. Eu nem Entendi. olho, assim, eu não fico, tipo, nossa, será que eu tô bonita? E se eu também achar que eu tô feia, eu falo, vai feia mesmo, onde vai ser feia? Tipo, não tem problema. Então, eu também não fico nessa coisa de, eu vou experimentar pra ver se tá bom, não sei o quê. Não, eu que pensei na minha cabeça. Se eu decidir que eu vou colocar, tipo, macacão preto, eu vou colocar macacão preto. Tipo, chegou no dia, falar, não tá tão bom, mas é isso. Entendi. Eu acho que isso ajuda, porque aí mais ou menos eu já sei, tá meio calor, eu falo, amanhã, tipo, é um dia X, eu tenho mais paciente online, consigo vir mais com, tipo, uma roupa mais tranquilinha, amanhã é um dia importante, que eu tenho que vir mais arrumada, aí eu já mais ou menos sei, e eu separo o sapato, a bijuteria, tudo. Eu deixo tudo certinho, assim, eu deixo tipo, o carregador do meu relógio do lado da minha roupa, porque antes de ir pra academia eu já coloco o relógio para carregar, então tipo, eu tenho as coisas tudo não Calculado. é autista, né? Tudo minimamente calculado, né? Por isso que eu gosto Entendi. de data, tipo assim, a maioria das pessoas não gosta disso, né? Tipo assim, se eu combinei que eu vou estudar, eu vou estudar. Não, mas Eu não é o penso, que deveria ser feito, né? vontade, mas não sei o quê, sei lá, igual treinar. Eu vou treinar. Independente da vontade. Penso, tipo, será que hoje eu gostaria de treinar? Tipo, pra mim, eu tenho que ir, entendeu? Entendi. Eu vou de qualquer jeito, assim, não, eu não fico muito pensando. Eu já fiquei impressionado como você arrumou tempo para treinar depois de tudo isso. Porque sabe o que eu pensei? Muito tempo, quando eu era adolescente, era bem legal. Eu adorava ir na academia, porque tinha grupinho, não sei o quê. E aí, quando eu era adolescente, chegava da escola, ia pra casa, arrumava umas coisinhas e eu passava a tarde inteira na academia. E eu fazia aula à noite, todas. O que tivesse. Hoje é dia de forró, eu fazia Ah, forró. aula da Não sei academia. o quê, eu fazia tudo. O que tivesse na academia, eu fazia. E a minha escola inteira treinava na mesma academia, gente. Tipo, era todo mundo do bairro, assim. Então, não era só treinar. Era ficar lá nos quais, conversando, não sei o quê. E Um muitas vezes, barzinho, né? minha mãe, tipo, passava para me pegar à noite, tipo, depois do trabalho. E, eu era amiga de todo mundo, conversava com todo mundo. Tinha uma lanchonetezinha na academia Ixi. e a gente, tipo, ficava lá, sentado, conversando. Era tipo um barzinho, assim, também, sabe? Não era um negócio só de treinar. Mas tinha muita aula, era muito legal. E a academia que eu fazia era muito baratinha e você podia fazer tudo. Não tinha piscina, não tinha natação, mas tinha tudo. Tipo, tinha aula de dança, circuito. E eu fazia tudo.
Tipo, o que tivesse eu fazia. Ah, vamos fazer não sei o que, vou fazer isso daí. Aí eu fazia aula de jump, aula de não sei o que, eu fazia todas. E foi uma época muito legal, uma época que era adolescente, né? Não tinha muito que me preocupar com alimentação, então, tipo, eu tinha um corpo ótimo, porque eu treinava bastante, tudo era bom. Eu chegava, às vezes, com o cabelo molhado em casa, de tanto que eu suava de ficar pulando, aula, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a fazer estágio junto. E eu estudava longe da minha casa. Tipo, demorava umas 2 horas e meia para eu chegar na faculdade, mais ou menos, e umas 2 horas e meia para voltar. E aí não dava para conciliar na rotina. Então eu parei. E aí depois eu comecei a trabalhar, e aí eu fui fazer pós-graduação, e aí quando eu fazia a pós eu trabalhava na Santa Casa e entrava às 7 horas da manhã. E assim foi indo, e eu fui deixando de lado. Eu fiquei uns 10 anos, eu acho, sem treinar. Eu tinha feito 6 anos direto, quando eu tava, né, entre período de escola e faculdade, e aí depois eu parei, fiquei uns 10 anos parada, e só trabalhando e focada em coisa de trabalho, e também, assim, não muito ligando para alimentação, porque, come aí rapidinho o que tiver, bora, e não pensar muito nisso. Nathalie, deixa eu só te interromper, que o pessoal para entender que você mora em São Paulo. Então a gente sabe que qualquer deslocamento em São Paulo é 20 a 60 minutos, né? Sim, e horário de pico por exemplo, se você tem que, no meu caso, né, eu tinha que estar na Santa Casa às 7 horas, meu primeiro paciente era às 7 horas. Eu tinha que sair de casa, sem brincadeira, tipo, 10 para 6, porque se eu deixasse para sair 6 e 10, eu não chegava às 7 horas. E você acha que não, você fala, 10 para 6, não vai ter ninguém na rua. Todo Tá mundo. tá. Eu não pegava, assim, um mega trânsito, mas eu pegava, tipo, um trânsitozinho, assim. Eu tinha que sair esse horário para conseguir chegar ao quê? Porque tem um monte de farol, aí um monte de carro, então demora, não era uma coisa muito pertinho. E aí a minha irmã casou, e minha irmã casou na praia, e aí quando eu vi as fotos, eu falei assim, nossa, não quero ser essa pessoa. Tipo, Entendi. quero, Um sabe choque de realidade. fez aquele grupo de quem tava, ainda bem que, tipo, não tava ninguém, assim, era, tipo, pouca gente, assim, mas aí começou a subir aquelas fotos, e eu, Jesus amado, tipo, que vergonha, sabe? Não queria. E aí eu comecei a me sentir mal, tipo assim, eu já tinha me sentido meio mal na viagem, e aí eu me senti bem mal nas fotos lá, falei, que vergonha de ser eu, tipo, não queria ser essa pessoa, não sei o que, fiquei bem mal. E aí eu pensei assim, eu não vou ser assim, eu vou mudar, vou fazer alguma coisa, vou ficar diferente disso. E no mesmo dia eu desci e treinei à noite. Tipo, eu andei que nem uma louca na esteira, assim, parecia uma doida, até tipo pingar de suor, sem nenhum. Só falei, eu vou voltar a treinar. Mas Não de sei como. raiva? E aí eu pensei assim, vou. É engraçado falar isso, me dá um pouco de vergonha, tipo assim. Aí eu comecei a ir na academia e eu pensei, se fosse para trabalho, eu iria. Se eu tivesse que acordar 4 horas para atender um paciente 5 horas, eu atenderia. Se eu tivesse que, tipo, chegar todos os dias, tal horário no consultório, eu chegaria. Porque é trabalho e trabalho é prioridade. Mas para treinar, tipo, não, eu não vou acordar 5 horas, sendo que eu posso acordar 6 horas. E aí eu pensei, não, eu vou, tipo, é o que dá para fazer agora. Vou fazer porque se fosse trabalho, eu iria. E aí eu comecei a fazer isso, mas não queria fazer regime de jeito nenhum. Porque né, tipo, chato e tal. Só que não dá tanto resultado, né? E aí eu pensei que, sei lá, eu tava fazendo uma coisa que eu não ia ver tanto, porque não é mais como ter 15 anos. Uhum. Acho engraçado essa palavra regime. Até hoje acho engraçado. Mas, Nathalie, deixa eu te perguntar. Essa parte que você falou, por que você se sente envergonhada? Porque é importante. Todo mundo tem que entender isso. É que assim, eu falo para meus pacientes que é minha obrigação, né? De não sei o quê, né? Sei lá, dá vergonha de essas coisas, assim, Ué, que mostrar que você é ser humano?
De falar, ai, nossa, tá horrível. Nossa, tá horrível, horrível, horrível. Horrível. Nathalie, hoje, o que que eu falo para todo mundo, né? Para meus pacientes? Eu falo que a melhor motivação não é buscar o que a gente quer construir, e sim fugir de como a gente está. Porque aí é o que dá pra gente mudar. Falando, bom, eu não tô gostando da forma que está, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que fazer alguma coisa para não continuar da forma que eu estou. Então, esse é o melhor combustível de motivação que a gente tem. Então, e outra, esse pensamento de obrigação é o que todo mundo deveria ter, só que muita gente demora para ter, né? Acho que é o que mais. Ou, Oi? tipo, aí você começa a treinar, você começa a sentir, né? Eu achei que melhorou pra caramba, assim, a flacidez e tudo mais, não sei o quê. Mas, sabe quando você tá, tipo, meio gordinho e tá bom? Ah, tá bom. Tipo, tá meio gordinho, Você mas... diz antes Não, ou agora? não, depois que eu tava só treinando, né? Ah, E aí, eu sabia, tipo assim, porque nessa época aí, que era a minha boa época, de quando eu comecei a namorar, não sei o quê, eu tinha uma que eu gostava, eu tenho uma calça até hoje guardada, assim, que, tipo, é uma calça. Ela entra e fecha, mas ela é super desconfortável, tipo, ficou parecendo um panetone, sabe? Essa coisa, tipo, é horrível. E aí, essa calça, tipo, é a minha marca, assim. Então, eu sei que eu não sou como eu era, porque, tipo, essa calça, se eu colocar para trabalhar, eu vou ficar bem desconfortável. E aí, mas você sabe disso, mas não quer fazer nada com relação a isso? E aí, quando eu comecei a fazer o podcast com a Karina é bem magrinha, né? Você vai ver como ela é. E aí, ela sempre ficava na minha frente. Então, mostrava ela, me mostrava e ok. Tipo, pra mim tava bom. E aí, a primeira vez que a gente ficou do lado uma da outra, eu falei, meu, eu tô enorme do lado da Karina. Tipo, eu não quero ficar assim. Ai, quando o cara mostrou a foto, eu falei assim, ai, Jesus, tipo, que vontade de ir pra casa. Não queria, eu não conseguia nem pensar no que estava acontecendo, porque eu queria ir embora, porque eu não queria ficar lá, porque eu tava me sentindo mal, porque eu pensei que, tipo, eu tava muito grande perto dela. E aí, nossa, eu queria muito. E eu pensei, eu não quero mais me sentir assim. Eu não vou passar por isso novamente. Eu não vou, tipo, de novo num negócio que eu não consigo me concentrar porque eu tô me sentindo mal. Tipo, o que que eu tenho que fazer? Tenho que fazer regime? Não tem entendi. problema. É o Entendi. preço. E eu assisti um podcast que você gosta de uma pessoa que você gosta, que o Lutz até falou no seu nome, eu não vou lembrar agora, acho que é Bruno, né? É Bruno? Quem? Não Bruno? sei, é um cara que falou assim, que tudo tem um preço e que dependia do preço que você queria pagar, porque, tipo assim, não estar do jeito que você quer também custa. E aquilo me pegou muito, assim, porque eu falei assim, pô, é verdade, tipo, eu sei o preço que eu paguei naquele dia, porque eu não queria pagar o preço de deixar de comer a besteira e não sei o quê. Mas foi um preço, tipo, foi muito ruim, foi amargo e custou caro. Porque eu fiquei lá me sentindo mal, e aí eu não tava nem conseguindo pensar direito, porque a única coisa que eu ficava pensando é, ai meu Deus, eu tô enorme, ai meu Deus, tô parecendo uma montanha, ai meu Deus, não vejo a hora de ir embora, ai nossa, não quero nem ver, não sei o quê. E aí eu pensei que, tipo, eu teria uma dor de qualquer jeito. Tem as duas dores. E eu Exatamente. escolhi que dor que eu queria sentir. Exatamente. Acho que essa parte é a que eu tento frisar mais, né, Nathalie? Porque, né, Nath, porque senão acaba que a dor posterior ela é muito mais dolorosa, né? Ela é muito pior, na verdade. Ela atinge de uma outra maneira e que eu falo que essa dor é o principal para não continuar, porque às vezes a gente se conforta na comida naquele momento daquela dor. E aí o ciclo continua, porque aí se você se confortar na comida dessa maneira, aí que vem uma série de fatores. Mas assim, eu sei que você está exagerando um pouquinho e tudo mais, não chegou a É tudo isso. pra me sentir mesmo. Tipo, eu fiquei bem mal. Porque eu acho que algumas coisas que a gente vive, sei lá, tem uns baques que nem. Eu sabia que eu não tava tão bem, mas São Paulo, você tá sempre de calça, e não sei o quê. Não, né? Tipo, é diferente, por exemplo, de uma cultura do Rio, que todo mundo Sim, na praia e tudo mais, então as pessoas tendem a cuidar mais. Então, aqui a gente vai estar sempre escondido, tá no escritório, tipo, mesmo quando faz sol, é um sol meio nubladinho, é difícil você pegar um dia que, né?
Então, eu acho que eu tinha conseguido, mas eu acho que eu nunca tinha visto, assim, sabe? Quando eu vi na foto, eu falei, caramba, tipo, sou eu essa pessoa? Assim, meu Deus. E foi a mesma coisa lá. Porque eu acho que eu fui vendo que eu tava melhor, então na minha cabeça eu pensava, ah, não, eu tô bem melhor, não sei o quê, só o fato de eu estar treinando já vai me ajudar, não sei o quê. Quando eu era adolescente, eu só fazia academia, eu comia o que eu queria, eu não tinha barriga, não sei o quê. Então, eu acho que eu fiquei nessa ilusão, assim, de que isso ia funcionar, mas aí eu acho que quando eu vi, tipo, na foto, assim, nossa, eu pensei, ai meu Deus, eu sou essa, sabe? Eu Eu já chamo mostrei isso. pra todo mundo essa foto, todo mundo falou, "Ai, nada a ver, não tem nada a ver, não sei o quê", mas foi como eu me senti no dia. Não, tá certo. Eu chamo que isso é o estalo ali que é para você meio que cair na realidade. Não que, assim, claro, dentro da sua realidade, porque cada um tem que se pôr dentro da sua realidade, obviamente, sem comparações, né? Eu sei que ali você falou uma comparação com a Karina, mas tudo bem, É, faz parte, porque é normal. ela é mais velha do que eu e, tipo, ela tá bem melhor. Porque ela sempre se cuidou. Então eu acho que é num sentido um exemplo também, sabe? Assim, porque até, tipo, uma vez a gente fez um vidinho de uma dancinha, uma vez ela veio no consultório, e aí a gente dançou. Tipo, fez uma dancinha do TikTok, eu coloquei nos stories, era uma brincadeira. E aí a minha irmã pegou e falou assim, aquela sua amiga é casada? Aí eu falei assim, a Karina? Eu falei, ela é casada, tem 2 filhas, não sei o quê. Ela tem filho? Eu falei, tem, tipo, a filha dela tem 15 anos, não sei o quê. Até parece com aquela barriga. Eu falei, ela se cuida, tipo. E aí eu acho que eu pensei assim, tipo, eu não tenho desculpa, sabe? A comparação foi meio que nesse sentido, porque a Hum, cafeína, ela se cuida. Ela cuida da alimentação dela, ela faz acompanhamento com nutricionista, e ela não toma Coca-Cola e não sei o quê. Sei lá, uma vez a gente deu um curso junto, ela comeu sashimi, eu comi tipo pastel com Nutella e tomei Coca. tudo bem, tudo bem, ó. Aí que a gente vê o ambiente, ó. Ó como o ambiente influencia. Ela acabou influenciando você. Então. E aí, na hora que eu olhei, eu falei assim, eu deveria, tipo, me cuidar mais, entendeu? Porque, pô, ela tá super bem e eu deveria também me cuidar assim. Eu acho que foi esse estalo, assim, de... Não de... Eu sei que é outro corpo, é outra coisa e que, de verdade, tipo assim, acho que cada um tem sua beleza. Sim, É uma coisa de eu não estar me sentindo bem, porque ninguém virou pra mim e falou assim, você tá gorda. sim. Ah, meu Deus, você tá horrorosa. Suas roupas não te servem mais. Ninguém falou nada. Não, não tem nada a ver com outras pessoas. E eu acho que é como a gente se sente bem, né? E isso é muito relativo. Exatamente. As pessoas podem falar, isso é lindo, maravilhoso. Se você não sentir aquilo, De nada não muda, adianta. né? Ai, nossa, eu acho você tão bonita. É mesmo? Não é? Entendi. Não, tá certo. Nathalie, uma coisa que eu vejo que é muito importante o que você falou, que é a respeito, principalmente, essa parte, dar um estalo, né, na nossa vida, e que também mudar, fazer uma coisa diferente é desconfortável. É desconfortável, assim, ainda o horário que você se exercita é muito Eu desconfortável. acho. Oi? Eu acho gostoso porque, primeiro, é vazio. Não tem gente, e à noite tem bastante, assim, porque direto quando eu chego, aí pego o elevador, aí o pessoal tá subindo, não sei o quê, então eu fico bem tranquila. Se quiser eu canto, sabe? Tipo, não tem ninguém. E tem passarinho, tipo, obviamente, que os passarinhos vão lá, então eu gosto de abrir uma parte assim, tem uma parte da janela que dá pra churrasqueira, que aí fica cheio de passarinho, então eu acho mó legal que eles estão lá e tal. E eu acho que dá gás, assim, porque você levanta e aí você já treina. E eu acho que se eu treinasse à noite, eu teria dificuldade para dormir, porque eu fico Ah, meio sim. cansada, assim. Então, eu acho que é bem gostoso. E eu suo e eu vou tomar banho e tá tudo bem. Então, vou lavar cabelo. De qualquer jeito, eu vou enfiar a cabeça no chuveiro, assim, e vou tomar banho de lavar cabelo todos os dias. Então, eu não ligo se eu tiver que suar muito. E eu acho que se eu treinasse à noite, tipo, só o fato de eu saber que eu ia dormir de cabeça, tipo, ó, eu tenho nojo. Essa parte eu não consigo entender tão bem, mas eu imagino que sim. Mas eu acho que você aprendeu a gostar. Sabe? Assim, Oi? meu trabalho vai ficar perdido, porque, tipo, eu suei, aí eu vou tomar banho, só que eu vou tomar banho só de corpo. Eu não vou dormir de cabelo molhado. E aí
eu não sei, minha cama vai ficar fedida, eu não gosto. Entendi. Então acho que é treinar de manhã. Entendi. Porque você fica pouquinho, sabe? Perfeito. Nath, ainda bem que você não é minha paciente, porque senão eu não saberia o que fazer. Porque assim, você já tá ali fazendo tudo, tipo, você já tá conseguindo se exercitar, já tá se alimentando bem, já tem uma rotina, já tem um horário para dormir, Eu não tem nem o que fazer. tenho, por exemplo, assim, tipo, pode comer brownie fit? Oi? Eu tenho dúvidas, por exemplo, assim, a gente pode comer coisas que, tipo, são consideradas como saudáveis, e realmente são, porque são industrializadas. Não entendi muito bem essa pergunta ainda. Ah, por exemplo, tem, tipo, biscoito de arroz que é temperado, sabe? Aham, aham, aham. Pô, pode comer biscoito de arroz que é temperado quando você tá de dieta? Sim. Né? É, ele ficaria no lugar do arroz ou do carboidrato que você teria naquela refeição. Mas não é Isso. aquele sal que tá lá, não é um sal que vai te fazer. Não. Isso aí fica tranquilo. Nath, essas coisas. Até então vou deixar esse assunto aqui pra gente conversar, né? Eu falo que assim, a dieta ela é basicamente os mesmos alimentos, só que eles são desconstruídos ou construídos. Tá. Então, sei lá, eu passo para o meu paciente uma panqueca que vai banana, aveia e ovo, ou whey protein junto, dependendo da quantidade de proteína que tem que ir para a dieta dele. Ah, mas pode comer separado. Você pode comer o ovo, pode comer a aveia amassada com banana, ou comer a fruta em outro horário também, não difere ali, ou em vez da aveia usar um pão integral, alguma coisa assim, isso se estiver comendo glúten, né, que a gente já conversou uma vez a respeito disso. Ou então, se não está comendo pão, não está comendo glúten, poderia ser bolacha de arroz, por exemplo. Ou às vezes até mingau de aveia, mingau de arroz também, mingau de outro cereal, tipo quinoa e tudo mais. Então eu falo que assim, a dieta ela só fica monótona, né? Mas eu não sei se no seu caso, por você ter essa sistemática, eu não sei se para você, tipo, tudo bem, né? Por exemplo, para mim, tudo bem eu comer a mesma coisa, mas tem gente que precisa ter umas coisas diferentes, e tudo bem também isso. Eu entendo, só que eu falo assim, é basicamente o mesmo alimento, você só prepara ele de forma diferente. Mas em termos de dinâmica, às vezes é mais fácil você fazer a mesma coisa, tipo, vai cozinhar os legumes, cozinha uma travessa gigante e faz para 3, 4, 5 dias. É, eu faço. Porque se você for fazer, eu falo assim, tá. Ah, mas aí já uma vez já conversei assim, mas aí a gente enjoa. Eu falo assim, eu sei, mas ninguém enjoa de pão francês todos os dias com margarina e café com leite. Então eu falo assim, você não precisa ter um restaurante ali que cada dia tem um cardápio diferente, porque isso é muito difícil de manter. Eu falo, é por isso que você já dificulta a entrada da dieta. Se você entrar com esse pensamento de, nossa, quanto vou fazer de esforço, e Natália, tudo que você já falou é tudo que eu coloco ali, tudo certinho para o paciente fazer, que é o quê? Deixa as roupas preparadas, deixa as coisas que você tem. Porque se você for deixar para você acordar, ter que pensar, ter que puxar a gaveta, arrumar a roupa, e você mais que ninguém, você estuda bastante o cérebro, o esforço de fazer isso é imenso. É. Se você tivesse que escolher a roupa todos os dias de manhã, Você fala assim, você já, tipo, vai dormir sabendo que no dia seguinte você vai treinar, porque você já deixou a roupa separada, já deixou as coisas ali. Então, exatamente. já tá certo, assim, é uma coisa que você não vai desistir, porque já tá aí, né, pra fazer. Eu faço uns legumes diferentes, assim, então, tipo, eu compro as coisas, aí eu faço uma porção de repolho, e aí eu faço, tipo, legumes picados, aí eu faço alcachofra, e aí eu faço tomate. Eu gosto de alcachofra. Eu também. Mesmo não, tipo, eu como numa boa, eu adoro. As pessoas, tipo, geralmente põem molho e pão e não sei o quê, mas eu como, tipo, alcachofra, faço na água e com sal e como, e eu adoro. Então eu faço coisas diferentes, aí dá uma variadinha. E quando eu faço quinoa, eu gosto de fazer o saco inteiro, mas aí eu gosto de bater umas castanhas do Pará e colocar misturado, assim, eu acho muito bom. Não, mas aí você já vai fazendo coisas muito chiques, muito elaboradas. Mas aí eu faço um panelão, assim, aí depois eu separo as porçõezinhas e aí às vezes eu como quinoa e às vezes eu como legumes. Aí depende, eu vejo o que eu tô com vontade, sabe? De comer no dia. E aí eu trago sempre alguma coisa para eu tomar de lanche à noite. Tipo, 4, 5 horas da tarde, que é uma hora que geralmente dá fome, então, sei lá, ou eu como batata doce, ou eu como pepino, ou
Maçã, eu não gosto muito de fruta. Eu até como, mas não é uma coisa que eu adoro, assim. Mas eu adoro legumes, então geralmente eu como legumes mesmo à tarde, assim. E à noite eu como sopa. Olha, se eu tivesse pacientes igual você, meu trabalho seria até chato, porque seria muito fácil. Ah, mas Mas, sem dúvida, a gente não sabe se tá fazendo certo, se tá tudo bonitinho, assim, porque você fica na dúvida, né? Eu achava que não podia, sei lá, comer, tipo, bolo feito de batata doce. mas o que que vai no bolo? Batata doce, Batata aveia doce, e ovo? de coco, chocolate 70%, 100%, sei lá. Ah, acho que é a farinha de amêndoas. Tudo vai depender da quantidade que for isso. Se você come isso daí na proporção certa, não tem erro. Quadrados, você pode comer? Sim, eu imagino que, não sei, pelo que você está falando, eu imagino que você não tem nem tempo para conseguir comer muito. Então eu acho que, mesmo que você quisesse comer muito, acho que você não teria tempo, né? Porque o tempo aqui é É, difícil. tipo, mais doce eu gosto. É o que eu Ah, sinto. é o É calcanhar. mais difícil. É o que eu fujo, geralmente, assim, tipo, almoço de domingo. Eu não me importo de não comer salgado. Tipo, eu não ligo pra lasanha, eu não gosto de hambúrguer, eu não gosto de pizza. Eu tenho muita sorte, porque eu não gosto de hambúrguer, eu não gosto de pizza. Então tem as coisas que o pessoal mais sofre, eu não gosto. Eu adoro legumes, tipo. E, sei lá, quando eu casei, meu marido falava, qual que é a sua comida preferida? Eu falo, salada. Salada quando tem amêndoas. Ele, meu, sua comida preferida é salada? Tipo, salada de restaurante é muito bom, tipo. Porque eu gosto mesmo, de verdade, eu sempre gostei. Então, pra mim, o salgado não é problema. Mas, Aham. tipo, aquela mesa, quando tem aqueles doces, assim, nossa, eu gosto muito Ah, de doce, entendi. muito de comer doce no café da manhã. Todos os dias eu comia bolo e leite com Nescau e eu comia bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Bolo de laranja com cobertura de açúcar. E, tipo, Entendi. não era um pedaço, era um pedaço. Nath, então vamos lá, para você não sair aqui, né? Para você não sair dessa live sem de mãos abanando, né? Vamos tentar fazer alguma coisa aí para você ter um doce de manhã. Tá. Não rolaria? Não daria para você fazer? Dá. Tá. Claro, a gente tem que pensar em alguma coisa que entraria em alguma coisa próximo da dieta, mas que não fugiria muito, mas que dá um estímulo doce, né? Que aí já dá aquele comfort food ali do dia, né? Que nem meu paciente estava falando ele tava falando que ele dorme sonhando que ele vai treinar e ele vai ter a recompensa depois, que é a primeira refeição do dia dele, e fala, cara, se eu pudesse fazer a primeira refeição em todas, eu faria. Aí eu falo assim, tá, não dá pra fazer em todas, mas você já tem a primeira. Boa. Ó, Nath, o que que dá pra fazer? Né? Normalmente, é que assim, eu tô vendo que sua rotina é bem complexa. Então, ó, na air fryer dá pra você fazer tipo um cupcake com a mesma massa da panqueca. Dá pra fazer tipo cupcake. No caso, como acho, não sei se você tá comendo glúten, mas como acho que você tinha falado que não Não, estava, não poderia come. ser uma aveia sem glúten. Tem. Poder, perfeito. Poderia ser aveia sem glúten, ovo, whey protein e banana. Caso você queira diminuir o carboidrato, dá pra você tirar a banana, colocar só meia e tal. Dá pra colocar alguma, sei lá, aí já fica um pouco mais chiquezinho, né? Colocar blueberry, alguma berry assim dentro e tal. Exatamente. Canela, coco ralado, cacau, essas coisas dá para ser usadas e eu falo que são alimentos funcionais que são muito bons para o intestino. Então isso é muito válido, até para a modulação intestinal, todos os benefícios que a gente sabe da questão intestinal. E poderia ser feito na air fry, vários cupcakezinhos naquelas coisas de silicone, né? Eu não sei se você tem aí, Bonitinho. mas aí seria válido. Dá para fazer bolinho de caneca, né? Na canequinha mesmo, normal, porque eu sei que é corrido aí, então daria para fazer no micro-ondas dessa maneira. Ou mesmo na frigideira, que vai. Se você deixar. Se você fizer pronto, dá para você comer no dia seguinte. Aí no dia seguinte, às vezes, pode ser que esteja muito seco. O que, que eu falo nos meus pacientes? Usa um pouco de geleia diet, né? Geleia de frutas e tal. Não sei se você gosta, né? Também. Mas poderia derreter um tablete de chocolate amargo e colocar por cima também, para fazer uma coisa mais interessante aí para você ter no seu dia. E eu gosto muito de usar cacau e chocolate amargo nas dietas que eu passo, né? Porque. Oi? Que legal, eu não como nada disso. Eu achei que eu Então, não. porque... você achou que você não podia?
É, que não era pra comer nenhum doce mesmo, tipo assim, evitar até a fruta, sabe? Tipo assim, que só era pra comer a fruta se eu tivesse com abstinência de comer doce. Uhum. Não. A- Entendeu? Até para atletas, eu deixo o pessoal indo ali até lá no final. Aí depois a gente faz uns apertos ali no mais pro final. Mas Mas o que que a eu gente. não Oi? preciso. Eu não sou atleta, tipo, eu não vou competir, não vou nada. Não, 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 sim, mas eu digo assim, até certo ponto, isso na verdade só traz benefícios, né? Malefícios, não malefícios, mas tem que retirar calorias, né? Quando você tem que tirar calorias, aí você vai tirar as calorias que são extras, digamos assim. Mas eu gosto bastante do cacau e do chocolate amargo pelos polifenóis, que aí vão ajudar bastante a microbiota intestinal, e isso tem uma modulação muito boa até mesmo para emagrecimento. Então, não é que o chocolate vai emagrecer, mas o chocolate ele ajuda até mesmo no estímulo, por exemplo, eu falo para as pessoas que são, né, tem o vício do açúcar, né, o vício do doce, que acho que é um dos mais difíceis aí da gente controlar. Eu falo que um dos maiores segredos de tirar, e aí fica para todo mundo que está aqui, de tirar o vício do doce, é estimular outras áreas da língua, estimular amargo e azedo. E naturalmente, geralmente, quem gosta de doce não gosta de amargo e azedo. E também pode estimular também o picante, né? E aí pode. A língua, ela tem essas. Assim como a gente sabe do cérebro que tem a neuroplasticidade, a língua também é plástica. Então a gente consegue estimular e modular os sabores que a gente sente. O shot, né, que eu falo pro pessoal, eu falo assim que isso fica um segredinho aqui que só quem tá aqui vai saber. Que eu passo o shot não é só por uma questão anti-inflamatória e tudo mais, mas porque ele tem tantos sabores esquisitos no meio que ele modula o sabor. E a pessoa vai automaticamente já tirando a vontade do doce. Não é que ela vai deixar de existir, mas ela É vai. Oi? legal, não faço a menor ideia. Eu também, 7 dias de shot, e depois parei, é horrível, né? É Mas aí depois horrível. o cunhado fala, não, meu, pode tomar todo dia, não sei o quê. Aí eu falo, ah, nossa, mas já estão tomando água com vinagre, ainda vou ter que tomar isso aqui. É um castigo só, vai, por dia. Tô tomando todos os dias à noite, eu tô tentando tomar meio copo de suco de uva integral, porque eu ouvi um cara falando que é um ótimo antioxidante. Ele é bom, mas eu não usaria, tá? À noite. Tá? Eu particularmente, não usaria. Pro pessoal que tá aqui, né? Acho que a Nathalie me convidou para o podcast dela, fico muito honrado e agradeço também pela honra. Eu até vou mostrar antes, então o pessoal vai acabar conhecendo, né, que eu ia levar o presente para você e para a Karina, que é o Blue Calm, que é o magnésio, que eu falo tanto do magnésio. E você tem que usar à noite para dormir melhor, tá? Não Então, entendi. é isso, perfeito. E aí eu posso tomar suco de uva no almoço. Pode ver, sem dúvida. É até melhor, porque como você treinou de manhã, seu corpo ele vai absorver melhor aquele carboidrato no meio do almoço. Então, minha sugestão aí, Nathalie, para o seu desjejum, para ele ser mais legalzinho, né? Para ele ser mais confortável, para você ter um mimo ali, né? Uma recompensazinha depois do treino, que é justo, né? Depois de você ter treinado 5:30 da manhã, usa o whey como uma forma estratégica de ter um sabor. Quando a gente pensa no whey em questão de qualidade, a gente vai pensar sempre no, nossa, um melhor, tal, um isolado. Claro que o sabor não vai ser dos melhores. Eu falo assim, então pega um sabor tipo um pouquinho melhor, né? Ou pega um baunilha e faz algum sabor legal para você. Tipo, coloca com uma fruta, com a banana, coloca com cacau, com a canela, com outro componente. Eu gosto muito de colocar matcha também com whey protein, também é bem legal. Ele é bem funcional, né, o matcha. Mas você poderia colocar uma sensação meio doce, né? Então você poderia fazer para ficar mais fofinha assim, você pode usar a farinha de amêndoas também, como você falou, se você quiser. Ah, Oi? gosto, acho muito bom. Então, se você quiser uma sensação mais, uma dieta mais low carb, você poderia usar farinha de amêndoas, ovo, aí poderia usar até uma essência de baunilha, algum adoçante natural, tipo stevia, ou, enfim, taumatina, alguns outros. E você poderia usar o próprio whey protein para dar o saborzinho um pouco mais adocicado, e alguma fruta, caso você queira, alguma berry, alguma coisa nesse sentido, e fazer. Ou você faz na noite anterior, a farinha de amêndoas ela não resseca tanto, então é mais legal, né? As veias às vezes ressecam um pouquinho. Ou tem aquele overnight oats também, se você quiser. Não sei se você já fez alguma vez. Já fez? Não. Que é basicamente, eu passo da seguinte maneira, né? Coloca em pó aveia, whey protein, poderia colocar, como eu falei, os outros compostos,
e um pouquinho de água ou bebida de amêndoas, né? Bebida vegetal de amêndoas ou de outro. Você não gosta ou gosta? De leite de amêndoas. Uhum. Uhum. Ah, então tá bom. Então você cobriria esse daí, mexe um pouco, ele vai absorver esse líquido e ele vai ficar tipo mais fluffyzinho, assim, mais tipo pudim. Pode colocar chia junto também e tal. E eu passo bastante isso pra mulher que costuma ter mais constipação. Então eu também coloco psyllium e tudo mais. Eu piscilho na hora do almoço, porque eu jogo por cima, assim. Não tem muito gosto de nada aquilo, né? Uhum. Aí, pra mim, vai por cima dos legumes, ou junto com a salada. Eu não gostei de quando eu coloquei na água. Eu achei que ficou um gosto horrível. Aí, misturado Prefiro, com comida, eu acho que você não percebe muito e dá pra comer. com Assim, certeza. quente, mas na água fica um negócio meio nojento, assim. Eu não gostei. Aí, eu preferi comer desse jeito. Então, eu trago num potinho. Aí, quando eu vou fazer a salada, eu jogo por cima, assim, e como junto com a salada. Tipo farofa. Tipo, como se fosse um crocantinho, vai, da saladinha. Mas não faz a menor diferença. Ele não tem um sabor que seja marcante, que você pense assim, ah, nossa, sei lá, você come de olho fechado, acho que você não consegue diferenciar. Ah, sim, sim, não. Não tem nem como. Ele é assim, O- Outra coisa, você gosta dessa. o whey. Ah, Eu tomo com leite de amêndoas quando eu tomo whey. tudo bem, sem problemas. Você gosta dessa sensação crocante na salada? Já gosto. Tem também as sementes. Eu não sei se você já viu um post meu que eu faço o ciclo das sementes. Eu te mando depois, tá? Tá. Para as mulheres aqui que não usarem. Na verdade, eu não sei se dá, né? Eu brinco que eu tento testar de tudo que eu estudo, tal, dos artigos. Eu falo assim, só o ciclo das sementes que é para as mulheres eu não posso testar, porque para mim não vai fazer diferença nenhuma. Mas ele é para regular todo o ciclo menstrual, porque tem mulheres que retêm mais líquido durante o ciclo menstrual, tem mulheres que a pele fica pior, constipação, intestino solta, muito tempo de fluxo, enfim, N fatores que existem, que eu sei que não é fácil ser mulher, né? Então, ser mulher aí faz um pacote aí não vem fácil, né? Então, as sementes são bem legais, tá, Nathalie? Você pode fazer o quê? Não sei se o ciclo tem 28 dias, mas se tiver, você faz metade, metade. Porque muda alguma coisa? Se você é desregulado ou regulado? Ele tende a regular, entendeu? Tá, e se a pessoa já tiver, eu geralmente sou regulada, não tenho muita alteração, nem muita TPM, nem muito, mas eu acho que eu percebo sim que pele ficar ruinzinha. Hoje em dia eu tenho bastante cólica, porque eu não tomo mais anticoncepcional, então no primeiro e no segundo dia eu tenho bastante cólica, que era uma coisa que fazia anos que eu não tinha, porque anticoncepcional, tipo, tira só cólica, né? Uhum. Então vamos fazer o seguinte. Aqui acho que a Michelle até falou que ela tem muita dor de cabeça. Então vamos lá. Para as mulheres que não usam anticoncepcional, que é certo. Eu não sei se quem usa anticoncepcional vai ter os mesmos benefícios. Mas quem não usa, 28 a 30 dias, que é a média, né, do ciclo menstrual, durante a metade desse tempo, durante os 14 a 15 dias, no caso, para algumas pessoas, esses 14 dias você usa uma colher de sopa de semente de linhaça e de semente de abóbora, tá? Uma colher de sopa de cada todos os dias por esses 14 dias. Os próximos, do 15º ao 28º dia, você usa uma colher de gergelim com uma colher de sopa de girassol, de semente de girassol. Dois tipos de sementes, usando 14 dias, tende, pelo menos feedbacks que eu recebo das minhas pacientes. Uma já me passou um feedback de 20 dias, uma em 35 dias, e uma em média de 40 e pouquinhos dias, depois do segundo ciclo. Tá? O que elas escolheram de benefícios que eu sei? Ciclos bem intensos de 7 a 8 dias passaram a ser 5. Então, querendo ou não, é bastante ainda 5, mas melhorou bastante. Uma cólica que eu pergunto, né, no questionário de 8 caiu para 5. Então, é bastante, né? Acho que, É. né, já ajuda bastante. Oh. E ainda assim, se você gosta, fica mais fácil de você manter, né? Então, eu prescrevo assim, quando tem que comer? Qualquer hora do dia. Se você gostar com a salada, come na salada. Se você gostar no iogurte, come no iogurte. Se você gostar em qualquer outro momento, usa nesses momentos que você consegue no dia. Eu até prefiro que fracione, para não ser tudo de uma vez, né? Porque às vezes é muita, muita fibra. E eles tendem a melhorar bastante todos esses sintomas a mais aí que tem. Tá? O ciclo das sementes não tem evidências científicas muito grandes, mas na prática eu vejo assim, melhoras. Eu falo que 95% das minhas pacientes melhoram fazendo isso. Aí os outros 5, Ayá,
os outros 5 não fazem. Porque tem gente que não gosta e tem gente que só não faz, né? Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Exatamente. Mas, sim, dá para levar numa boa, não é nada de demais. Então, eu acho que são coisas que você conseguiria ter, de repente, até aí, como você já almoça aí, deixar aí, né? Acho que é mais fácil até. Isso é tranquilo. E hoje em dia tem tanto lugar, assim, que você consegue comprar. Até no próprio mercado tem um sacolão aqui perto que é... Nossa, tem tudo de semente, de tudo, assim. É muito bom. Porque a gente se acha, né? Antigamente era mais difícil. Tinha que ir num lugar especializado, na zona cerealista. Hoje em dia, Exatamente. claro, aqui em São Paulo tem em qualquer lugar que você quiser. Você acha uma barrinha de proteína. Perfeito. Nath, tudo que você me falou é tudo que eu tenho que, às vezes, trabalhar com o meu paciente. Então, assim, no seu caso, eu brinco que tem pacientes que falam que todos são quebra-cabeças complexos, de 5, 10 mil peças. E eu falo assim, ó, você no momento não dá pra gente pegar e montar o quebra-cabeça. A gente vai ter que montar a primeira borda, achar onde tá ali todo o formato, aí tentar achar as peças de alguma maneira e começar a construir. Alguns já vêm para mim que só precisa encaixar algumas partes. Você, Nathalie, só precisa colocar alguns detalhes ali que faltou uma peça ali. Então, eu sugiro assim, para você casar melhor com a dieta, você conseguir até ter até mais vínculo com ela, acho que é até mais divertido assim, conseguir esse doce aí no momento da manhã. Foi até uma mini recompensa, sabe? Você treinar assim com aquela vontade de, já vou fazer aquela refeição e tal. E também colocar sementes, e eu acho que isso daí já vai melhorar bastante, tá? Porque por mais que acrescente de alguma maneira um pouco, precisando de calorias e você não tá vendo, tá? Tá ali? Ih, aqui travou. Aqui deu uma travada. Tá me ouvindo? Tô super bem, só a imagem que travou. Agora voltou. Deu uma travadinha. Bom, voltou. Ah, voltou. Então, assim, seria basicamente fazer pequenos ajustes e mesmo que, assim, na teoria, são calorias a mais, só que são calorias que, às vezes, vão refletir nessa parte mais metabólica, hormonal e vão te favorecer também a questão intestinal, que também as nossas bactérias boas do nosso intestino. Hoje é o que eu tenho mais estudado a respeito de quanto essa modulação de estresse do nosso organismo é modulado positivamente por elas. Então, eu falo para todo mundo, né? Comer legumes, vegetais, aumentar a diversidade dessa microbiota intestinal não é uma frescura, né? Como muita gente fala assim, comer legumes é frescura. Eu falo, não, muito pelo contrário, você pode emagrecer só fazendo isso, só acrescentando legumes na sua alimentação, que teoricamente é mais calorias, mas que na verdade essas calorias são benéficas para o seu organismo e consequentemente ajudam. E às vezes você vai reparar até talvez um pouco mais de força, um pouco mais de energia no seu dia, um pouco mais de produtividade, alguma coisa semelhante. E não ter a dor da cólica, com certeza, é uma coisa muito positiva, né? Maravilhosa. Para a gente terminar, posso te fazer uma pergunta? Porque é uma coisa que eu não sei se tem relação, tá? Mas antigamente eu ficava bem cansada, assim. Acho que eu tenho uma rotina puxada e tudo. E eu, às vezes, me dava um sono que eu pensava assim, nossa, não vou conseguir, eu vou precisar dormir. Tipo, eu preciso dormir de algum jeito. E às vezes, sei lá, terminava o paciente online em 5 minutos e eu deitava, tipo, a cabeça assim, e juro, em 5 minutos eu tinha um sono profundo, assim. Era um negócio, parecia que tipo, eu tinha perdido a energia. Eu achava que era coisa, porque já me falaram, cobre o umbigo, isso daí é a energia da pessoa, porque tem gente que é pesada e não sei o quê. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a fazer a dieta, na verdade, eu tirei o glúten e o açúcar, então eu fui indo degraus, né? E aí, quando eu tirei o glúten e o açúcar, eu parei de sentir sono. Tem alguma relação? Existe isso? Tipo, alguma coisa tem a ver porque simplesmente eu não sinto aquilo mais. Eu pensei assim, nossa, e meu, eu achava que era espiritual, sabe? Tipo, a pessoa vem com carregada, mas não, era comigo, não era com o outro. Uhum. E porque não é possível, ninguém nunca mais me dá, tipo, sono. Esse sono, entendi. Ó, Nath, o que que dá pra a gente trazer aqui? Eu consigo observar isso mais na prática, porque realmente não teve nenhuma evidência que isso mostra, né? As nossas respostas imunes é o primeiro sistema a ser afetado. O que a gente coloca no organismo é o primeiro sistema a ser afetado, seria o sistema imune, a resposta imune. E muitas das vezes, o nosso sistema imune, meio que ele dá esse baque de meio que, recarrega suas energias porque
dá aquele, parece que ele quer desligar, ele dá tipo um shutdown, assim, ele quer literalmente te desligar. Eu falo que é aquela coisa da gente comer muito, simplesmente começar a querer dormir. O Uhum. açúcar já tende a causar isso por causa da resposta de glicemia e de insulina, mas o glúten, o que parece que estimula é a parte da histamina, né, que é a parte dessa resposta imune, e também a parte do leaky gut, que é a questão da permeabilidade intestinal. E aí a resposta que nossos acaba isso viajando para nossa corrente sanguínea e a gente tem uma resposta imune um pouco mais sensível. Então é meio que literalmente parece que é um sono que ele vem com uma pancada. Você precisa, tipo, falar, meu, me dá 10 minutos, deixa eu dormir ali no cantinho, eu volto. Ficar acordado. É um negócio que parece que é mais forte que você, porque chega uma hora que o sono é muito forte que você fala, nossa, eu preciso. E eu tinha isso direto, muito mesmo, assim. Às vezes e às vezes não era tipo, nossa, você tá cansado, porque era segunda-feira, então eu tinha tido final de semana, podia descansar e tal. E, sei lá, geralmente segunda-feira você tá animado, né? Exatamente. Eu vou deixar aqui um questionamento para as pessoas que comem, às vezes, muito pão de manhã. Tentem comer pão sem tomar o café. E vamos ver se você não se sente assim, igual a Nathalie acabou de falar que ela se sentia. Porque todo mundo não sente isso pela manhã comendo pão, porque toma o café. Uhum. O café é preto. E aí a cafeína meio que balanceia isso daí, então dá aquele upzinho assim, tira essa sensação. Mas e se tirar o café? Será que não aconteceria também dessa maneira? Porque eu vejo né, a gente até comentou hoje a respeito disso, e na teoria parece que não tem problema nenhum consumir glúten. Mas na prática, cada vez mais eu vejo que tem uma relação muito grande com ansiedade, com essa questão até mais de depressão, oscilações maiores de TDAH, na oscilação, na resposta que esse paciente tem, às vezes. Porque eu falo assim, se dois órgãos que consomem muita energia, todo o nosso trato gastrointestinal é o que mais consome. Em segundo vai vir nosso cérebro. Aí os dois precisam estar bem. Para o mundo de hoje eu falo assim, e você, Nathalie, você sabe bem, se você tiver que trabalhar, você usa seu cérebro. Você não usa nenhuma outra coisa, nenhuma outra habilidade, você usa suas mãos, tudo mais, vai fazer os testes, mas você usa seu cérebro. Se você depende dele, eu falo assim, você tem que optimizar. E se tem alguma coisa que está brecando essa melhora, às vezes é bom tirar. Mas a pessoa tem que ver que isso está realmente acontecendo com ela. E aí, quando o seu trato gastrointestinal está começando a gastar muita energia para aquilo que está colocando dentro do corpo, eu falo assim, depois do almoço, se você sente muito sono, então você tem que começar a comer um pouco menos. Tem que Uhum. comer um pouco menos de carboidrato, tem que comer um pouco mais de legumes e de proteína. Porque se seu corpo já está te avisando e você está precisando dormir, se você não aguenta e você não rende à tarde, eu falo, não vale de nada o que você está desempenhando. E eu falo assim, pensa, reflete até nisso. Se você começar a não produzir, e aí você é demitido, não consegue manter seu trabalho, e N fatores mais, falo assim, será que isso daí não tem que chamar atenção de uma outra maneira? Então, eu acho que é válido, sim, muita gente testar, tá? Não estou dizendo para cortarem, mas vai reduzindo gradativamente. E você mesmo experienciou, né? Então, eu considero muito válido, porque essa sensação mesmo é horrível. E É. eu sempre senti, e só parei de sentir também quando eu reduzi de fato e cortei o glúten assim mais de forma um pouco mais agressiva. Eu ainda como final de semana uma vez ou outra, tal, a cada 1, 2 semanas, mas que não sei, na prática assim, eu observo que tem uma grande melhora para a maioria dos meus pacientes. É. Eu não corto o glúten, mas assim, falo, ó, quer fazer o teste? A gente testa, mas a princípio vamos deixar e vamos ver como é que as coisas vão saindo. Eu acho que todo mundo pode ir testando, mas não é a primeira coisa a fazer. Eu acho que vai ter que fazer algumas coisas e aí, no meio do percurso, falar, ó, de repente dá para ficar sem pão. Ok. Ah, de repente dá para ficar sem massa. Ok. E aí, vai testando. Porque hoje, como você não sente mais, eu acho que começa a ser melhor, né? Começa a se sentir melhor. O ruim é que a gente sabe que o Brasil tem glúten para todo lado. Eu não sabia aí, no Natal eu comi um pouquinho de casquinha de siri. Aí, nossa, que delícia, casquinha de siri, como que é feita? E pra mim era tipo carne de siri, desfiada com os temperos. Isso pra mim era casquinha. Vai pão, sabe? Eu não sabia. O pessoal coloca pão molhado. Aí quando, tipo, começou a preparar a receita, aí eu, tipo, ai, eu não queria ter comido. Aí tudo bem, comi só um pouco, assim, mas será que por pão no negócio, tipo, é siri, come só o siri, né? Não...
Mas o pessoal põe pão em tudo, né? Molha o pão e coloca pão. Por isso que ela fica daquele jeito. Porque, tipo, é uma carne que tá misturada com pão molhado. Exatamente. E o Brasil ele tem glúten em tudo. Tá? Em tudo. Em tudo. Então, você tentar... Às vezes você consegue comer um prato, um hambúrguer no prato, tá? Mas é difícil, né? É um pouco chato de manter. Eu mesmo não corto meu 100% nesse sentido, mas acho bem válido ficar um tempinho sem consumir, porque acho que a gente tem consumido demais. Por isso mesmo que eu acho que é válido dar uma reduzida, tá? Eu tô Mas se sendo você... radical agora no começo, porque aí depois que eu atingir meu objetivo, eu vou só manter. E aí eu pretendo não ser tão, sabe? Sei lá. Tipo, E hoje fazem 30 dias que você está em dieta, né? 30 dias. E é engraçado que a gente conta isso, né? Tipo, pra gente. E no começo, quando eu acordava de manhã, e foi bem nas férias, assim, porque, sei lá, eu comecei em novembro, eu acho. Dezembro, novembro, acho que era novembro. Que eu tirei o glúten e tal, né? Lá em novembro, assim, era tipo mês de novembro. E aí, quando eu acordava, eu pensava assim, ai, não quero acordar. Porque eu sabia que eu não ia poder comer as coisas boas, assim. Então eu já pensava de manhã, ai, não queria acordar, porque, meu, ai, não posso comer nada. Nada do que eu gostava, né? Das coisas que eu estava acostumada a gostar. E aí eu ficava triste porque eu não queria acordar. E agora eu já não sinto mais isso. Pra mim é normal, assim, tipo, eu vou acordar e tudo bem, tá tudo bem, mas no começo, tipo, eu não queria acordar. Eu pensava, eu não queria viver esse dia que eu não posso comer. Tipo, Calma, não é uma prisão. Não é uma prisão também para bolo ficar de assim. chocolate. E aí tem um negócio de bolo na minha rua. Aí toda vez meu marido fala, a tia do bolo, ela fala, meu, fala pra sua esposa parar de fazer dieta, porque a gente parou de vender muito bolo, porque eu comprava 2 bolos por semana, né? Porque, tipo, eu comia bolo todo dia. E aí, eu falo assim, nossa, Entendi. se ela tá com saudade de mim, seria eu delas, imagina. Entendi. Não, então você mudou drasticamente. Eu achei que você foi fazendo algumas mudanças. Tipo, no começo eu só tirei o glúten e o açúcar, mas já foi o mais difícil. Aí depois eu comecei a reduzir as porções e tipo, deixar mais certinho mesmo para ter é, menos caloria consumida do que eu uso ao longo do meu dia. Entendi. Tudo bem. Você tá de parabéns, Obrigada. Nath. 30 dias aí muito bem feitos. Fico orgulhoso de você e agradeço por você ter participado dessa Ah, live. Oi? eu que agradeço. E mais uma coisa que é importante. Eu tô impressionado com a sua rotina, tá? Não sei que momento você conseguiu respirar. Eu agradeço por você ter participado da live, porque eu sei que você não sei, né? Por causa da, como você falou que janeiro é mais tranquilo. Para facilitar, a agenda tá bem mais tranquila, de verdade. Não me atrapalhou em nada, de verdade. Que bom, fico feliz. E para o pessoal aí saber, na sexta-feira a gente vai ter o podcast também. Eu que vou participar do podcast da Nath. E não vai ser ao vivo, né? Pelo que você tinha comentado. Grava, e aí a Marcela edita, faz tudo bonitinho, assim, porque ela gosta de colocar uns negocinhos, e aí a gente sobe o episódio, mas aí quando você estiver lá, a gente faz uns stories e tal, a gente vai ter um conteúdo a gente produz ali no dia. Combinado. Tá bom? Eu tô honrado em participar e vou ficar um pouco sem graça, porque eu sempre fico meio sem graça de participar, sempre é uma coisa nova, mas tudo bem. Tem, sabia? Não sei de onde que você tira isso. Não sei. Mas tudo bem, a gente vai dar um jeito. Vamos dar um jeito ali. A Karina é tranquila e bem legal. Tipo, vai ser um clima bem gostoso, bem descontraído. Acho que depois que você chegar lá, você nem vai sentir. Porque é muito legal, de verdade. E o lugar é legal, assim, é colorido e divertido. Então, é bem legal. Combinado. Então, Nath, obrigado por ter participado, obrigado por ter compartilhado da sua rotina que é tão complexa, mas que é tão... quero que as pessoas não copiem, mas se espelhem, tá? Isso que é importante, as pessoas se espelhem e peguem os detalhes que a Nath falou, separe as roupas, deixa tudo pré-preparado, porque se você deixar tudo para fazer no dia, vai ser muito mais difícil, muito mais desgastante, e
que você vai falhar, provavelmente, em fazer isso. E se você não conseguir, se você não fizesse da forma que você faz, provavelmente você não conseguiria, né, Nath? Quase impossível, né? Tô bem organizadinho. Perfeito. Então, muito obrigado Obrigada. e boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.